Nesse vídeo você vai aprender as 25 expressões idiomáticas mais usadas na língua inglesa. Aprender inglês não é só aprender inglês, é aprender a ser você mesmo no idioma, é ou não é? Às vezes você quer dizer alguma coisa em inglês e falta vocabulário, você não consegue ser tão engraçado como você queria, você não consegue expressar sua personalidade mesmo em inglês. E muito disso se resolve quando você aprende idioms, que são expressões idiomáticas. Então, por isso eu preparei essas 25 expressões mais usadas no inglês e eu já começo dizendo que eu tenho um super presente para você. No link aqui da descrição eu tenho um guia maravilhoso com 50 idioms usados na língua inglesa. Esse guia foi preparado pelo Cambly, porque o Cambly quer te ajudar a ter a vida que você deseja e se expressar com confiança na língua inglesa. Então eles estão oferecendo de presente para você que acompanha o English in Brazil, no link da descrição, 100% de graça, o guia 50 idioms essenciais no inglês. Não deixa de baixar, hein? Começar com o número 1, não tá em ordem de mais usado ou menos usado, mas todos aqui são bastante úteis no idioma, tá? A blessing in disguise. A blessing in disguise. É algo que inicialmente parece ruim, mas que no fim das contas se mostra algo bom. For example, losing my job was a blessing in disguise because it made me find a better opportunity. Então, perder o meu emprego foi, na verdade, bom, porque eu acabei encontrando uma oportunidade melhor. A blessing in disguise. A dime a dozen. Algo que é muito comum e fácil de encontrar. Example, these souvenir shops are a dime a dozen in this touristy area. Essas lojas de lembrancinha são muito comuns nessa área turística aqui. A penny for your thoughts. A gente usa penny for your thoughts, um centavo pelos seus pensamentos, quando a gente quer saber o que alguém está pensando. Example, you seem lost in thought. A penny for your thoughts? Você tá perdida nos seus pensamentos. Eu daria tudo para saber o que você está pensando. Algo nesse sentido. Penny for your thoughts. Actions speak louder than words. Essa tá fácil de entender, né? A gente usa quando quer dizer que a ação vale muito mais do que é dito. For example, if you really love me, then show me. Remember, actions speak louder than words. Então, se você realmente me ama, me mostra, porque a ação vale muito mais do que palavras. As cool as a cucumber. Muito calmo, tranquilo, de boa na lagoa, sushi no mousse. I was terrified during the hurricane, but he was as cool as a cucumber. Eu tava apavorado durante o furacão, mas ele tava de boa. As cool as a cucumber. And cool as a cucumber. Break a leg. Boa sorte. Então, se alguém disser break a leg, don't worry, essa pessoa não tá dizendo pra você quebrar a perna, tá? For example, my mother told me to break a leg right before I performed at the most important show of my life. A minha mãe me desejou boa sorte antes de eu me apresentar no show mais importante da minha vida. Break a leg. Break the ice. É literalmente quebrar o gelo. Então, quando a gente quer fazer com que as pessoas que nunca se conheceram antes ou estão num clima meio awkward, que elas interajam e para que quebre o gelo ali, para que haja uma química um pouco maior. Why don't you talk to each other? Let's break the ice. Por que vocês não conversam? Vamos quebrar o gelo. Let's break the ice. I'll break the ice. Bite the bullet. Já ouviu falar em bite the bullet? Morder a bala? O que quer dizer? É aceitar uma situação difícil sem reclamar. Here's an example. I hate exercising, but I'll just have to bite the bullet. Eu odeio me exercitar, mas enfim, vou ter que me sujeitar a isso, vou ter que fazer isso que é tão difícil para mim. I know it's tough, but we have to bite the bullet and get through it. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que se esforçar para fazer essa coisa difícil e passar por isso. Back to square one. Back to square one, what does it mean? Significa voltar ao ponto de partida. Ou recomeçar algo, começar algo novamente. We thought we had solved the problem, but we made a mistake and now we're back to square one. Achei que a gente tinha solucionado o problema, mas a gente cometeu um erro e agora a gente tá de volta à estaca zero. Back to square one. I'm back to square one. Better late than never. Essa tá bem fácil também, né? Antes tarde do que nunca. É um jeito da gente traduzir isso. For example, after 5 years, we finally met. Better late than never. Depois de 5 anos, a gente finalmente se encontrou. Antes tarde do que nunca. We arrived at the party 2 hours late. But better late than never. A gente chegou na festa com 2 horas de atraso, mas antes tarde do que nunca. Esse aqui é muito usado no trabalho. Call it a day.
call it a day, que a gente usa para encerrar uma jornada de trabalho ou alguma atividade que a gente está fazendo, como se fosse assim, por hoje deu. Deu por hoje. Let's call it a day. We've been working on this project for hours. Let's call it a day. A gente está trabalhando por horas nesse projeto aqui. Deu? Deu por hoje. Let's call it a day. Já conhecia essa? We call it a day. To catch someone red-handed. O que será que significa? Eu falei sobre essa expressão com um professor do Cambly que vai te explicar aqui em inglês o que significa esse idiom. Catch someone red-handed. Well, I would have to look up where it came from. But what it means is that you catch someone in the act of doing something wrong or something maybe they were trying to hide. They didn't want you to know. For example, when I was a teenager, I walked into my kitchen and I saw my dog walking out of the pantry where the garbage is with a big bone in his mouth. And he saw me out of the corner of his eye and he just ran off. He dropped the bone and ran off. So I caught him, red-handed, stealing the bone out of the garbage. Olha que interessante, me veio uma expressão em português com essa explicação. É pegar alguém com a boca na botija. Pegar alguém no flagra. To catch someone red-handed. E esse foi um trechinho de uma aula que eu fiz no Cambly. Você pode fazer aulas também com professores do mundo todo, num ambiente seguro, para você realmente aprender inglês e cultura, para você conseguir cada vez mais, através da prática, ser você mesmo. No Cambly você consegue se expressar sem medo e aprender sem julgamento, sabe? Para você conseguir mostrar o seu verdadeiro eu. Então fica aqui a sugestão de prática de inglês e não esquece que eu vou mostrar 25 idioms aqui e tem 50 no e-book. Não deixa de baixar esse presente aqui porque eu não sei por quanto tempo ele vai ficar disponível. Cry over spilled milk. Vem algo à sua mente aí? Vou dar um exemplo agora. I made a mistake, but there's no use crying over spilled milk. Eu errei, mas não vai adiantar nada chorar sobre o leite derramado. So, to cry over spilled milk, chorar sobre o leite derramado. É uma expressão que a gente usa bastante no português, né? Agora você já sabe inglês. Every cloud has a silver lining. Exemplo primeiro, pra você tentar adivinhar. Despite losing his job, he found a better one. Every cloud has a silver lining. Então essa expressão é usada quando a gente quer dizer que há algo positivo em cada situação negativa. Então essa frase aqui do exemplo diz: apesar de ele ter perdido o seu emprego, ele encontrou um melhor. Every cloud has a silver lining. A gente pode dizer também às vezes em português, quando se fecha uma porta, se abre uma janela, ou algo assim. Every cloud has a silver lining. Easy peasy lemon squeezy. Example. The English test was easy peasy lemon squeezy. O teste de inglês, a prova de inglês foi muito fácil, facinha, facinha. Então, easy peasy, você pode só falar easy peasy, ou para enfatizar ainda mais, easy peasy lemon squeezy. É uma forma engraçadinha de dizer que algo foi muito fácil, tipo, foi molezinha. It was easy peasy, moleza. Easier said than done. É mais fácil falar do que fazer, né? Falar é fácil, a gente usa no português, né? Eating healthy foods is unfortunately easier said than done. Uma tradução possível, então, infelizmente é muito mais fácil a gente falar que tem que comer alimentos saudáveis do que fazer isso de verdade. Então é mais fácil falar do que fazer. Easier said than done. Get a taste of your own medicine. Então, provar do seu próprio remédio. Em português a gente tem uma parecida, né? Só que não é com remédio. Vou ler um exemplo. He always teases others, but now he's getting a taste of his own medicine. Então ele sempre implica com todo mundo, mas agora ele tá provando do seu próprio veneno. Então é como se fosse experimentar um ataque da mesma maneira que você já atacou alguém. Então experimentar do seu próprio veneno. So to get a taste of your own medicine. To give someone a hand. Essa é muito útil, é claro. Que é dar uma mãozinha pra alguém, né? So, could you give me a hand with these boxes? Você me dá uma mão aqui com essas caixas? Could you give me a hand? Could you give me a hand with these boxes? Hit the nail on the head. Acertar o prego na cabeça. Nail pode ser unha, mas pode ser prego também. She hit the nail on the head with her explanation of the problem. Ela acertou em cheio com a sua explicação sobre o problema. Então, to hit the nail on the head pode ser acertar em cheio ou acertar na mosca. Então, em português a gente acerta na mosca, em inglês a gente acerta o prego. Yeah, you hit the nail on the head. Hanging there.
Hang in there. It's been a long day, but the week is almost over. Hang in there. Entendeu o sentido? Eu sei que esse dia tá muito longo, mas a semana tá quase acabando. Aguenta aí. Hang in there. Aguenta firme. It's not rocket science. It's not rocket science. What? Não é ciência de foguete? When something isn't difficult. Então a gente usa em português, não é um bicho de 7 cabeças ou não é coisa de outro mundo. It's not rocket science. Come on, don't be afraid. You can quickly learn how to drive. It's not rocket science. Então, vamos lá, não tenha medo. Você pode aprender bem rápido a dirigir. Não é coisa de outro mundo. Não é um bicho de 7 cabeças. Learning English is not rocket science. Aprender inglês não é um bicho de 7 cabeças. It's not rocket science. The icing on the cake. A cobertura no bolo, a cereja do bolo que a gente usa em português. For example, I love my job and getting public recognition is the icing on the cake. Eu amo o meu trabalho, mas ter o reconhecimento público é ainda a cereja do bolo. Algo que já é bom, que pode ficar melhor ainda. The icing on the cake. If the shoe fits, wear it. Imagine um diálogo. Eu falo assim, are you calling me a cheater? Você tá dizendo que eu tô trapaceando? Aí a pessoa diz, well, if the shoe fits, wear it. Bem, se a carapuça serviu, se o chapéu serviu. So, well, if the shoe fits, wear it. É tipo, ó, se tu acha que essa crítica cabe a você, então é realmente sobre você. If the shoe fits. Jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon. Essa daqui, talvez você não tenha ouvido falar ainda. Me conta se você já sabia, viu? Vou ler o exemplo também por contexto, ver se você consegue entender. You'd better ask questions before you jump on the bandwagon. Another example. It seems like everyone is jumping on the bandwagon and trying to get their 15 minutes of fame. A gente pode traduzir aqui como entrar na onda, aderir a algo que já tá fazendo sucesso, entendeu? Entrar de carona. Entrar na onda mesmo, acho que a gente usaria em português. To jump in the bandwagon. Now the last one. Kill 2 birds with 1 stone. Essa aqui é fácil de entender também, né? Em português a gente fala matar 2 coelhos com uma cajadada só. Em inglês a gente mata 2 passarinhos com uma pedra só. By going shopping on the way home, I can kill 2 birds with 1 stone. Entendeu o sentido? So, to kill 2 birds with 1 stone. E lembre-se de que há mais 25 idioms nesse conteúdo super completo, criado pela equipe do Cambly. Não deixa de baixar porque é de graça. Só clicar aqui no link da descrição e me fala qual desses idioms aqui que foi novo pra você. Se é que foi algum novo pra você, ou qual que você já sabia. Quero saber aqui nos comentários, vou interagir com vocês, viu? Só deixa comentário que às vezes vocês não comentam e aí eu não tenho nem com quem interagir, não tenho nem como saber se vocês estão curtindo o conteúdo ou não. Se inscreve no English in Brazil and I'll see you next video.